Então agora a gente vai para o Novo Testamento. Tá? Vamos entender aqui o como Paulo, Pedro, os apóstolos enxergaram essas profecias e essas passagens. Tá? Quando a gente está lendo em Romanos, Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 9, no verso 25, Paulo cita Oséias. Ele cita essa passagem que a gente acabou de ler. Esse é o capítulo 1 de Oséias. Quer ver? Vamos lá. Romanos 9, no versículo 25. Paulo fala assim. Ele está falando aqui, antes de chegar no capítulo 25, ele está falando que Deus suportou os vasos de ira, né? E vasos de misericórdia, que os calvinistas usam isso de uma maneira distorcida para dizer que da graça irresistível e da eleição. Na minha opinião, isso não funciona assim, não é assim, tá? Mas isso a gente fica para um próximo vídeo. Então ele fala assim, no versículo 24: os quais somos nós, a quem Deus também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Fala assim, como diz ele também em Oséias, como Deus diz em Oséias. Quer dizer, Paulo cita Oséias aqui em Romanos 9. Fala, chamarei meu povo ao que não era meu povo. Alguma coincidência aí? Tá? Não povo, lo-ami, ao que não era meu povo. E amada, a que não era amada, não misericórdia. Ok? E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Ok? Oséias, a gente acabou de ler. Depois ele cita outra coisa aqui também. Em Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, consumando-a e abreviando-a. E como antes dissera Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Tá? Então Paulo está citando aqui. Paulo, como todo mundo sabe, ele é o apóstolo dos gentios. Ele está falando uma carta aos romanos, gentios. Tá? E ele cita Oséias, falando que Deus chamará aquele que não era povo, seu povo, filhos do Deus vivo. Tá? Então, por que Paulo citaria isso? Paulo está falando para a igreja, está falando para os gentios, né? Então, acho que você já começou a entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas vamos seguir mais para frente um pouquinho. Bom, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 11, Paulo está falando sobre um mistério de Deus. Tá? Vamos ler aqui, deixa eu achar o versículo. É um capítulo comprido, deveria ler inteiro, mas eu não vou ler inteiro para a gente economizar aqui Ele está falando daquela passagem onde os ramos naturais foram quebrados e enxertados os ramos não naturais. É muito conhecido isso. Depois você lê Romanos 11, o capítulo todo. Mas ele fala aqui, no versículo 25, ele fala assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Lembra lá em Jacó, Deus fala, transformarei em uma multidão de nações. A gente entendeu lá que aquela multidão pode ser também entendida como plenitude das nações. Aqui Paulo está citando isso. Está falando assim, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Haja entrado aonde, mano? Haja entrado em Israel. Ok? Paulo entendeu
de acordo com os profetas, com a palavra de Deus, com as promessas aos patriarcas, a Abraão, Isaac e Jacó, que os gentios fariam parte dessa promessa. Deus faz essa promessa lá no começo, no livro de Gênesis, tá? A plenitude dos gentios, uma multidão de nações. Tá? E diz para Abraão que esses serão aqueles que obedecem os seus mandamentos e que andam retamente. E fala que as nações que vieram por intermédio de Abraão, através de Agar, né, e de Ismael, que não era para levar em conta, mas sim a descendência de Sara, ou seja, Isaac e depois Jacó, Israel. Ok? Multidão de nações, plenitude dos gentios. Tá? Então aí a gente começa a entender que o povo, a gente falou lá no começo do vídeo de Daniel, no capítulo 12, que era o seu povo, todo aquele que tiver achado, que for achado no livro da vida, é todo o Israel. Ou seja, a igreja, Israel, é a mesma coisa. Tá? Muita gente separa a igreja de Israel, tem a igreja de um lado, Israel do outro, tudo a mesma coisa. Deus espalhou o reino de Israel, as 10 tribos de Israel pelo mundo. Rejeitou, falou que não era povo. Mas a hora que ele traz essas tribos de volta, essas tribos carregam com elas os gentios. Meu povo, vocês serão meu povo. Ok? Filhos do Deus vivo. Tá? Bom, tem mais passagens aqui. Vamos lá para 1 Pedro. Ele fala assim, na carta dele também aos gentios, à igreja, né? Vamos aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1 porque é importante. Fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Olha essa passagem, isso aqui, eu vou abrir um parênteses aqui. Ele é uma passagem muito importante, porque fala assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Tá? Isso daqui derruba toda essa doutrina calvinista da graça irresistível, de que os eleitos são eleitos e Deus escolhe A, B, esse, aquele, esses são os meus eleitos e pronto, e ninguém pode fazer nada a respeito disso, tá? Distorcendo o livro de Romanos e distorcendo várias passagens da Bíblia, tá? Eleitos segundo a presciência, ou seja, Deus, na sua presciência, saberia todos os que escolheriam, os que seriam de Deus, os que tivessem o coração, que tivessem crido em Jesus Cristo durante todos os tempos. Tá? Não foi, não, esse daqui é mais bonito, ele eu escolho, aquele lá não, então para esse eu dou a graça irresistível, mas para aquele lá não. Tá? E ele vai pagar por isso, porque eu não dei a graça irresistível para ele, mas ele vai pagar. Tá? Então é só para fazer um parênteses aqui, para quem essa doutrina calvinista é um pouco estranha aos meus olhos e, segundo a palavra de Deus aqui, também a Deus. Tá? Mas vamos em frente. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. E aí ele vai aqui e tal. Eu quero chegar no versículo 16. Ele fala aqui, no 14 ele fala assim, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Olha aqui,
Essa passagem, sereis santos, né, que ele fala, ele cita, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Essa passagem está em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44. Tá? Então, nota aqui, Pedro escrevendo uma carta para os gentios, para os que estão dispersos, tá? Para a igreja, porque a gente entende, né? Eu acho que isso não é muito difícil. Pedro falando para a igreja que sereis santos porque eu sou santo, citando uma passagem que está em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Levítico, Deus está falando, né, sobre Israel. Então, mais uma prova aqui de que a igreja faz parte de Israel, tá? Através dessas 10 tribos que foram espalhadas pelo mundo, ok? Quando elas voltarem para Israel, os gentios estão aí, estão nesse meio. São cordeiros da promessa de Deus, a promessa feita lá atrás em Gênesis, tá ok? Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, tá? Também fala aqui mais uma, a partir do versículo 9, fala o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem éreis povo, o que você lembra aqui? Não eram povo. Loami, Oséias 1. E agora sois de Deus. Vós que não tinham alcançado misericórdia. Olha que legal. Lohuamá, Oséias 1. E agora a tendes alcançado. Por que Pedro cita isso? Como Pedro vai citar uma coisa dessa para a igreja, para os gentios, se isso não tivesse nada a ver? Então ele cita Oséias, quando Deus divide, não será meu povo, será chamado meu povo, não terei misericórdia, agora tem misericórdia. Olha que coisa linda. Pedro falando para os gentios, citando essa passagem em Oséias também, assim como Paulo também já fez. Tá ok? E para fechar esse vídeo, eu quero ler Efésios no capítulo 3, também para a gente finalizar esse vídeo aqui. Eu espero que isso esteja dando para vocês uma mente e um coração mais aberto para entender essas coisas. Tá? Efésios 3, a partir do versículo 1, fala assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, tá? Está falando para os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, o mistério de Cristo, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da Igreja,
aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Ok? Então, o mistério de Cristo é que os gentios são cordeiros das promessas de Deus. E a gente conseguiu entender nesse vídeo. Então, meus irmãos, vamos parar com esse negócio. Ah, porque Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Meus irmãos, não tem divisão. O povo de Deus, o povo de Daniel, Israel, Jacó, que foi chamado Israel, ele engloba todas as pessoas que são de Deus, ou seja, todos aqueles que estão inscritos no livro da vida. Amém? Que a graça do Senhor Deus seja sobre todos vocês e que a gente consiga entender quão maravilhosos são essas palavras, quão maravilhosas são essas palavras, tá? Que vocês possam entender. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários, eu vou procurar responder, vou procurar falar sobre isso se alguém tiver dúvida. E eu vou repetir, se inscreva no canal, dê like, compartilhe esse vídeo. O objetivo disso não é ter likes, não é ser famoso, um canal com milhões. Se for, glória a Deus. Mas o objetivo é que cada vez mais pessoas possam entender essas coisas de Deus, ok? E que compartilhando isso chegue a mais pessoas e abra o entendimento, porque hoje existem muitos irmãos que precisam desse entendimento. As coisas estão turbulentas, a palavra de Deus é distorcida, cada um entende de uma maneira, e o último lugar que buscam é a palavra, tá? Então, para que eu falo isso aqui, não para me gloriar, não, é para que as pessoas se tenham dúvida mesmo e vão buscar na palavra de Deus a solução para essas dúvidas, tá ok? Glória a Deus, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo.